Bem, pessoal, bom dia. Comecei a gravação aqui. Deixa eu só fazer umas considerações, pessoal, sobre o trabalho. Tem uma galera que está mandando para mim umas mensagens com dúvidas sobre o trabalho, né? Então, deixa eu só projetar aqui rapidinho. Aqui. E... Bem, a gente está aqui na nona semana, né, das nossas atividades, da nossa disciplina. Tá? Como vocês podem ter reparado, a gente tem a nossa quinta avaliação, tá? Descritiva, né? Ou seja, nosso quinto fórum. A soma dos 5 fóruns que vocês fizeram vai ser a nossa primeira nota. Então, assim que o pessoal estiver mandando lá, né, esses fóruns atrasados, tem uma galera que tem alguns aí atrasados, eu vou estar liberando as notas. Tá? Então, provavelmente na semana que vem, talvez mais tardar na 11ª semana, eu estou liberando todas as notas para vocês. Tá? Já olhei, Matheus, algumas já. Tá? Mas, assim, inclusive, algumas coisas assim que eu percebi, que a galera estava fazendo assim textos, copiando muita coisa de outros lugares e coisa e tal, e o intuito não era esse, entendeu? Eu, bem, já tinha deixado claro lá no início no início da disciplina, né, que olha, a ideia é de que vocês discutam, né, com as palavras de vocês, o que vocês estão entendendo ali do conceito que está sendo pedido, né, pode até usar material de fora, mas assim, para complementar, e aí esse material tem que ser citado, né? Mas assim, foram poucas pessoas, não foram muitas não. Algumas pessoas se perderam nesse ponto aí, aí fizeram textos, né, que aí a gente olha assim, tem de outros lugares e coisa e tal. Mas aí a gente vai ter um dia que a gente vai discutir direitinho essa questão aí. Tá? Agora, de uma forma geral, a minha avaliação, tendo como, né, princípio de que é o primeiro ano, de que vocês estão pegando ainda, né, o ritmo aqui, eu sempre alivio um pouco mais, tá, nessa questão aí da nota em si. Tá? Mas o que eu queria falar não é nem sobre o texto, né? Ou seja, sobre o fórum, né? Que a gente já está terminando. Era sobre o nosso trabalho em grupo, tá? Muita gente me perguntando se é para fazer uma descrição do bioma. Ah, professor, é para descrever o bioma, é para dizer o que tem lá e coisa e tal. Né? Não é, tá, pessoal? O intuito desse trabalho em grupo não é fazer aquela parada de tipo assim, no bioma amazônico tem tais tipos de plantas, tais tipos de mamíferos, o clima é assim, é assado, papapá. Não, não é, tá? O intuito não é você fazer uma descrição do bioma. O intuito é você fazer uma avaliação das ameaças, né, que aquele bioma sofre, né? E aí você pode pegar qualquer material como base, né? Pode ser uma reportagem, pode ser um documentário, alguma coisa assim, e você descrever aquela ameaça, tá? E debater basicamente sobre aquela ameaça. E, inclusive, algumas pessoas até fizeram umas perguntas assim: mas pode então propor soluções e coisa e tal? Até pode também, entendeu? Se o grupo achar por bem, assim, olha, a gente falou aqui sobre, sei lá, queimadas ou sobre os efeitos do aquecimento global em um determinado bioma brasileiro, por exemplo, né? E aí, né, chegou o momento de vocês estarem apresentando aquilo, vocês sentiram a necessidade de discutir um pouquinho do que poderia ser feito para resolver aquela situação, tá? Aí também isso aí o grupo pode discutir também, tá? Mas também aí fica a cargo do grupo escolher isso, tá? Então, assim, mas eu queria pelo menos fazer uma lespa, né, uma introdução sobre o tema, falando um pouquinho sobre o bioma, porque isso vai ser importante para entender como aquele bioma está sendo ameaçado por tal ação. Né? Aí, beleza, tudo bem, você pode discutir um pouquinho, fazer uma rápida a apresentação sobre o bioma, né? A localização dele e coisa e tal. Por exemplo, o cara quer falar sobre o alargamento das fronteiras agrícolas. Né? Aí é interessante, por bem, você falar um pouquinho aonde isso acontece, né? O como isso tem afetado principalmente o bioma amazônico, mas o cerrado também, né? E aí, então,
isso aí fica a cargo do grupo. Mas, de uma forma geral, a ideia, o intuito não é fazer uma simples apresentação, né? O bioma é assim, assim, assado. Não. É você pegar um material de base, o grupo vai pesquisar, o grupo está pesquisando, né? E aí é aquela questão, por que é um trabalho em grupo? O próprio nome diz, é porque aí vocês vão dividir as tarefas, né? Por exemplo, eu não sou muito legal de apresentar, eu vou fazer o seguinte, eu fico a cargo de fazer a pesquisa do material, né? Eu faço a pesquisa, entrego a pesquisa para o outro faz o roteiro. É assim que é um trabalho em grupo. O pessoal vai dividindo as tarefas para ficar leve para todo mundo, né? Porque já está se encaminhando para o final do ano. Eu sei que todo mundo aí tem, né, as suas mazelas aí. O pessoal já estava chorando de física aí no início da aula, né? O que é normal, tá? É normal para todo o primeiro ano, tá? Mas assim, então vocês fiquem peraí, rapidinho. Deixa eu permitir aqui, pessoal. Isso. Então, pessoal, fiquem assim, né? Só queria passar essa mensagem, porque muita gente estava me perguntando no WhatsApp, não estava entendendo muito bem o processo, então ficou, né? Eu achei necessário fazer essa breve introdução aí. Espera aí. Qual é o prazo do trabalho? O pessoal está pegando. Lembrando aqui, mais uma vez, o prazo do trabalho, o limite máximo para poder, né, ter tempo hábil de analisar os trabalhos, de fechar a média direitinho, é dia 30 desse mês, tá? 30 de outubro, tá? Então, na prática, aí vocês têm ainda uns 9 dias para entregar esse trabalho aí final, tá? Que é o trabalho em grupo. Eu já estou recebendo alguns trabalhos, alguns grupos já me enviaram, né? E aí vocês podem me enviar lá pelo e-mail mesmo, tá? Que eu já forneci, tem lá na pasta, né? Peraí, voltar aqui na página. Ó, se vocês acessarem aqui, vocês acessarem essa parte aqui de avisos gerais, tá? Lá tem dizendo qual é o e-mail, tá? Ou seja, passando direitinho as orientações, tá? A data limite, tá? O que eu quero mais ou menos, ou seja, um vídeo ou áudio de mais ou menos 5 a 10 minutos, tá? Então, se vocês forem lá naquele quadro de aviso, tiverem alguma dúvida ainda sobre essa questão mais de entrega e processo, vocês podem mandar e acessar aqui o aviso geral da disciplina de vocês. Tá? Aqui na nossa 9ª semana, tá? Vocês devem ter visto, né, quem já acessou, tá? Que basicamente o que eu compartilhei com vocês foi o livro didático, ou seja, o capítulo do livro didático, né, o capítulo 9, que é o último capítulo referente à parte de clima. Peraí. Voltando aqui. E um documentário, né, que é o Gelo em Chamas. Esse documentário que é base para vocês fazerem o trabalho, né, da 5ª semana, o do fórum, tá? E é um documentário bem bacana, tá? Ele é um pouco longo, né? Ou seja, ele tem lá 1h30 de duração, mais ou menos, tá? Mas é um documentário que passa rápido, porque ele tem uma dinâmica bem bacana. E é bom também, porque a gente vai entendendo um pouquinho sobre os processos, alguns desses processos que a gente vai, inclusive, falar hoje. Tá? Então, confiram lá, assistam o documentário, tá? Bem bacana. Deem uma lida no livro didático também, para vocês fecharem esse conteúdo que a gente vai falar um pouquinho hoje também. Tá bom? Voltando aqui. Deixa eu ver se tem alguma dúvida aqui. Aí o Matheus fala, é melhor na última hora, né? Creio que ele esteja falando sobre entregar o trabalho, né? Ou não sei se ele está querendo falar do documentário, que é melhor na última hora, mas de qualquer forma, né? Fica aí fica a dica de não deixar para a última hora, né, gente? Eu sei que a emoção ela é bacana e coisa e tal, adrenalina e coisa e tal, mas, né? Mas o problema... tá, ele está falando que assistiu o documentário dormindo. É uma forma interessante de assistir o documentário, mas... até o dia 30 cedo... tá, o dia 30 é cedo, né? Tá bom. O pessoal fica nessa adrenalina aí. Olha lá, hein? Olha lá. Hein? Cuidado aí. Hein?
Mas assim, eu vou falar que eu não posso nem dizer muita coisa, não. Eu sempre também fui muito de procrastinar as coisas também. E aí depois você tem aquele processo, né? Que tipo assim, tá longe ainda, né? E aí depois vai chegando um momento que você começa a pensar assim, caraca, eu preciso fazer isso. E aí depois passa aí desse momento e já vem o desespero, né? Que é aquele desespero, tipo assim, não vai dar tempo e não sei o quê. E aí a pessoa vai lá e às vezes não dá tempo mesmo, né? Mas de uma forma geral, a pessoa já entende um pouquinho como que funciona ela própria, né? Tá? Olha, tem que tomar cuidado. Esse negócio de ficar procrastinando acaba gerando uma ansiedade extrema que pode levar à perda de cabelo. Tá? Cuidado aí, tá? Não que eu esteja jogando praga para ninguém, entendeu? Mas aí, aí show. E esse negócio de trabalho em grupo é bem bacana e coisa e tal, de fazer o trabalhozinho de fazer esse trabalhinho escrito, essa coisa, mas eu vou confessar para vocês que eu estou com saudade mesmo. Saudade mesmo é de aplicar uma provinha legal, assim, na sala de aula, ver, né, a carinha dos alunos ali, naquele desespero, tá? Não, não desespero, mentira, mas assim, eu particularmente acho a prova um instrumento de avaliação muito importante para as disciplinas, né? Porque o ser humano é muito assim, né? É claro que essa época de pandemia mostrou, para mim, pelo menos, né, que muitos alunos têm esse comprometimento, essa organização de, por si só, estudarem, coisa e tal, mas, assim, tem para mim também que muita gente, né, muita gente acabou fazendo muitas disciplinas assim, né? Eu vou fazendo, e aí só se concentrou nas avaliações, né? E querendo ou não, quando tem uma prova ali, e a prova vale muito ponto e coisa e tal, a pessoa acaba tendo que se forçar a estudar um pouquinho mais, a ler um pouquinho mais, né? Eu acho que não é uma coisa de vocês ou de nenhuma outra turma, é do ser humano, né? Eu digo assim, eu ouvia isso na época do ensino médio e eu não entendia, né? Mas os professores falando e coisa e tal, mas aí depois eu fui dando razão, né? Ou seja, para a gente realmente estudar e coisa e tal, muitas das vezes tem que ser cobrado, tem que ter aquela tensão ali, né, de uma avaliação, tá? E assim, eu até parei ao longo da minha vida como professor de dar, por exemplo, prova surpresa e coisa e tal, já fiz esse tipo de maldade com o aluno já, né? Mas, mas de qualquer forma, espero em breve, né, a gente poder estar aí voltando a fazer isso. Não é maldade não, gente. Não é maldade não, minha prova é tranquila. Mas mesmo assim, qualquer prova já é melhor do que a pessoa, do que não ter prova, pelo menos para mim. É uma das formas de avaliação. Além de todas essas que a gente tem feito aqui, que eu acho interessante também. O aluno escrever, fazer textos e coisa e tal, né? Não tem jeito, tá? Galera, então eu estou projetando aqui para vocês, basicamente, aonde a gente parou na última aula, né? A gente falou um pouquinho sobre a diferença entre fatores e elementos climáticos, tá? E aí, né, não sei se vocês andaram dando uma olhada nos livros, se alguém tem alguma dúvida sobre essa parte aqui, tá? Pode me interromper a hora que quiser, tá? E mandar, né, a pergunta aí tranquila, tá? Então, a gente chegou a falar na última aula que os fatores climáticos são basicamente aquelas características que determinam um clima, né? Ou seja, são os fatores que vão influenciar como um clima de uma região vai ser, tá? E existem vários tipos de fatores climáticos. Aliás, essa é a grande dificuldade da gente entender um clima, né? Porque um clima ele nunca está sob o efeito de um único fator. Na verdade, a construção do clima é o que
os meteorologistas chamam de um supersistema, né? Por quê? Porque você tem inúmeros fatores distintos influenciando a condição do clima daquela região, tá? Então, isso não só para você entender a situação de momento, né? Ou seja, o que a gente chama de tempo, né? Ah, hoje está chovendo e coisa e tal, tá? Mas até mesmo para a gente conseguir entender a característica climática, ou seja, como o clima de uma região se comporta ao longo de muito tempo, né? Todas essas questões são um equilíbrio ou uma interação, na verdade, de vários fatores distintos. Em alguns lugares, determinados fatores vão, né, se sobrepor a outros, tá? Mas isso, o estudo desses fatores, é fundamental para a gente poder entender, né, a lógica e a dinâmica do clima de uma região e, principalmente, como essa região pode se alterar ao longo do tempo. Ah, professor, entendi chongas do que você falou aí agora. Ah, peraí, vamos ver se eu consigo explicar melhor. Por exemplo, uma serra, uma região serrana, né? Normalmente, em comparação a uma outra cidade que esteja a nível do mar, uma cidade serrana, tá? Ela geralmente tem uma temperatura mais baixa, né? Ela tem uma temperatura mais baixa. Ah, mas por que isso? Porque ali, naquela condição daquela cidade, você vai ter um fator predominando sobre os outros, que é o fator altitude, tá? Ou seja, quanto mais alto é uma cidade em comparação ao nível do mar, a tendência é de que aquela cidade seja mais fria, tá? E eu vou até passar para o próximo slide, tá? Aí. Que é apresentando essa questão, tá? Aqui nesse quadro aqui do lado, que agora aí talvez no computador, e principalmente quem estiver olhando pelo celular, né, não deve estar conseguindo ver direitinho a imagem, mas aí eu compartilhei com vocês esses slides, depois dá uma olhada lá. O que eu estou mostrando aqui nessa imagem aqui é uma comparação entre dois fatores climáticos distintos, que é a altitude deste lado aqui, aí, deste lado aqui, não sei se vocês estão conseguindo acompanhar a seta, tá? E deste outro lado aqui, a latitude, tá? E o que é a altitude? Bem, a altitude é a posição de uma região em relação ao nível do mar, tá? E o que é a latitude? Bem, a latitude é uma posição cartográfica, é basicamente a relação de uma região em comparação à sua posição com o Equador, tá? Então, por exemplo, aqui na altitude, vocês podem perceber que quanto mais alto a gente estiver indo, 1.200, 1.800, 2.400, 3.000 metros, né? Mais frio e seco a característica do lugar vai ficando, tá? Até chegar ao ponto de que acima dos 4.000 metros, tá? Você vai ter basicamente gelo e rocha e praticamente nenhum tipo de planta. Que isso, aliás, é muito importante também a gente entender. Tá? O clima de uma determinada região vai influenciar diretamente, né, a vegetação daquela região. Ah, mas por que, professor? Porque é simples. A vegetação se adapta às condições de luminosidade e de frio e de umidade. Tá? Uma planta, ela não pode simplesmente... poxa, aqui está chovendo muito. Aí ela pega a raizinha dela e sai andando para outro lugar. Ela não pode fazer isso, né? Ela é um ser séssil, é um ser fixo. Então, o que acontece é que as plantas vão se adaptando ao longo das gerações às condições climáticas de uma determinada região, tá? Então, se, por exemplo, um pinheiro, como vocês podem ver aqui nessa imagem, acima dos 3.000 metros, né? O pinheiro ele tem toda uma formação de folhas e coisa e tal, preparados para quê? Para absorver a maior quantidade de luz possível, né, disponível naquela região, com a menor perda de água possível, tá? Para uma região que é fria e geralmente seca, tá? Então, uma cidade em uma determinada altitude, comparado a outra, né, ela vai ter o quê? Ela vai ter geralmente, tá,
uma temperatura menor. Aí alguém falou assim, professor, essa pergunta do Matheus é clássica, né? É clássica. Né? Mas eu pensei que deveria ser mais quente, porque, afinal de contas, né, fica mais próximo do Sol. Tá? E é interessante, porque é uma pergunta que está associada à nossa falta de percepção espacial, de escala. Né? Como que eu posso dizer? Escala. Porque pensa assim, uma cidade a 1.000 metros de altitude, ela está teoricamente mais perto do Sol? Está. Mas se a gente parar para pensar, o Sol está a 150 milhões de quilômetros. Né? Não vão ser 1.000 metros, ou 2.000 metros, ou 3.000 metros, que vão fazer muita diferença. Né? Além do mais, também a gente tem que entender como que é a dinâmica do Sol, né, na Terra, como que o Sol esquenta a Terra. Na verdade, a luz solar, ela penetra, lespa, pela atmosfera, tá? Ela penetra pela atmosfera e ela vai aquecer o solo, né? Ou seja, ela atinge o solo, tá? E aí, por irradiação, o solo esquenta, né, o ar imediatamente acima dele, tá? E aí, então, a gente também tem que entender o seguinte, basicamente, você precisa ter uma certa quantidade de coisa, ou seja, de ar para ser esquentado. O que acontece com regiões, né, de altitude? Basicamente, você vai ter uma superfície menor sendo aquecida, tá? Ou seja, pela própria dinâmica do relevo, tá? Sem falar também, e principalmente, você vai ter uma atmosfera menos densa, tá? Uma densidade menor da atmosfera. A gente discutiu isso lá na primeira aula. Ou seja, a atmosfera ela tem até 500 quilômetros de altitude, mas 95% dos gases da atmosfera estão concentrados nos primeiros 10 quilômetros. E digo mais, quanto mais perto do nível do mar, maior é essa concentração de gases. Tá? Então, na prática, o que acontece é o seguinte, quanto maior é a altitude, menor é a superfície aquecida e menor é a densidade atmosférica que vai ser aquecida também. Então, a tendência é que você tenha o quê? Você tenha menores temperaturas, tá? Em altitudes elevadas. Tá? E não tem muito a ver com a proximidade ou não do Sol, até porque, tá, o Sol está muito distante para fazer uma diferença a alguns poucos 1.000 metros. Tá? Explicado um pouquinho sobre a altitude, vamos à latitude. Tá? A latitude é a sua posição em relação ao Equador. O Equador, né, é essa linha que corta a Terra em 2 hemisférios. Tá? Geralmente, a gente coloca... Geralmente não, né? A gente coloca o Equador como a latitude 0. Tá? E a partir do momento que a gente vai se afastando do Equador, seja para o norte, seja para o sul, tá? Então vocês vão ter o quê? Você vai ter um aumento da latitude. Tá? E a latitude vai de 0 a 90. Tá? De 0 a 90, que é o polo, né? É o ponto máximo de latitude. E o que se percebe também é que, à medida que a gente vai se afastando do Equador, tá? Isso também vai interferindo diretamente no tipo de clima da região. Tá? Inclusive, essa figura, eu gosto muito dessa figura porque ela faz um paralelo, né, entre você estar no nível do Equador, né, ou seja, ao Equador 0, e você está no nível do mar. Tá? E à medida que o Equador, ou seja, a sua latitude vai aumentando, tá? Tudo bem, o Eduardo, beleza. Então, à medida que a latitude vai aumentando, tá? O que acontece? O clima vai ficando mais frio também. Professor, mas por que à medida que a gente vai se afastando do Equador, né, a temperatura vai caindo? Bem, principalmente porque o Equador é a região da Terra que recebe a maior quantidade de luz do Sol no ângulo reto, né? Ou seja, uma incidência direta dos raios solares. À medida que você vai se afastando do Equador, né, você vai recebendo, né, essa mesma iluminação, essa mesma irradiação em ângulos, né, mais acentuados.
e aí o que acontece? Você tem uma difusão maior, né, a gente poderia falar, um espalhamento maior, né, desses raios solares por uma superfície maior. Isso também sem falar de que o eixo da Terra, né, ou seja, se a gente pegar a Terra, se pegar uma esfera, tá? A Terra ela tem um eixo imaginário, ou seja, uma região onde ela gira sobre o seu próprio ponto, né, seu próprio eixo. O eixo da Terra, em relação ao Sol, não é retinho, não é um eixo de 90 graus. A Terra tem um eixo ligeiramente inclinado. E essa inclinação faz com que, ao longo do ano, a gente tenha as diferentes estações. E essas estações estão associadas ao quê? À quantidade de iluminação que o Sol ou que uma determinada região da Terra recebe ao longo do ano. Tá? Exatamente, Matheus. Isso dá origem, né, ao solstício, quando você tem a máxima inclinação em relação ao Sol, seja no hemisfério sul ou no hemisfério norte, ou o equinócio, quando os dois hemisférios, né, aquele dia específico do ano em que os dois hemisférios estão recebendo a mesma quantidade de luz do Sol. Tá? Então, isso a gente já explicou um pouquinho lá no início do ano e coisa e tal. Espera aí, voltando aqui. Então, isso faz com que a gente tenha níveis de insolação, né, diferentes ao longo do globo e faz com que você tenha determinadas latitudes distintas, tá? E climas distintos em relação a latitudes. Tá? E aí, nesse quadro aqui embaixo, eu coloco um bom exemplo. Como o Brasil é um país imenso, gente. Assim, o Brasil é o quinto maior país do mundo e, só para título de comparação, toda a Europa caberia dentro do território brasileiro. Né? E a gente ainda teria, assim, um estado de Santa Catarina sobrando. Tá? Então, o que acontece? É um país gigante. E, como qualquer país gigante, ele tem uma distância, uma extensão no sentido norte-sul muito grande. Tá? Isso permite que a gente tenha climas muito diferentes no mesmo país. Tá? E aí, por exemplo, agora, deixa eu ver se eu consigo aqui acessar aqui a câmera do celular. Eu tenho aqui um programa de clima, né? E eu tenho esse programa várias temperaturas em cidades do Brasil. Por exemplo, agora aqui em Campos está a 19 graus, né? Mas, por exemplo, em São Joaquim, que é a Serra Catarinense, está 11 graus, né? Em Paragominas, que fica no Pará, está 27 graus. Então, vejam vocês, eu estou falando do mesmo país, eu estou falando do Brasil, neste exato momento, né? Em São Joaquim, uma serra no sul do Brasil, está batendo 11 graus. Né? E em uma cidade, Paragominas, que é uma cidade do norte do Brasil, no Pará, está batendo 27 graus. Então, 11 para 27. Tá? Essa diferença já chegou, eu já cheguei a ver aqui nesse programa, tá? Em São Joaquim, que é uma das cidades mais frias do Brasil, tá? Chegou a bater ali, está batendo na casa de 1 grau, 0 grau. Lá é muito comum bater temperaturas negativas, né? -2, -3. Tá? E no mesmo dia que está batendo 1 grau, 2 graus em São Joaquim, olhar para Paragominas, olhar para Sobral, no Ceará, por exemplo, e está batendo 30 graus, 29, 28. Eu já consegui presenciar isso acontecer. Por quê? Por que você tem essa diferença absurda, né, entre duas cidades? Bem, aí, porque eu estou potencializando dois fatores climáticos. Né? Eu estou potencializando dois fatores climáticos. Porque, primeiro, eu estou falando sobre a diferença de latitude, né? Ou seja, Paragominas, Sobral, estão praticamente no nível do Equador, né? Ou seja, latitude praticamente zero, tá? Enquanto, né, São Joaquim é uma cidade que está uma latitude bem mais acentuada, né? 20 e tanto, 30, quase 30 graus, né, de latitude.
E São Joaquim ainda tem um outro fator, que é o fato de ser uma cidade serrana. Então, você está somando aí dois fatores. Além de São Joaquim estar bem mais afastado do Equador, né, do que Paragominas ou Sobral, né, São Joaquim também é uma cidade de 1.200, 1.300 metros acima do nível do mar. Né? Então, isso potencializa, tá, a questão da temperatura lá naquela cidade, e é por isso que ela é uma das cidades mais frias do Brasil. Tá? Então, aqui nesse slide, eu comparo isso, essa tabela aqui. Tá? Você tem Belém do Pará, que é uma cidade que está a 1 grau de latitude, ou seja, praticamente no Equador, tá? E que é uma cidade que tem uma temperatura média, tá, de 25 graus, tá? 26 graus é uma temperatura média, ou seja, isso é uma média no ano inteiro. Então, é muito comum em Belém bater 30, 35, né? 37, tá? À noite, porque são cidades extremamente quentes à noite também, né? Quem mora em Pádua sabe, né? Tá bom, Júlia, tá. Esse pessoal que a internet cai, se depois eles conseguirem voltar, né? Aí a chamada eu sempre puxo no final, né? Então o pessoal não precisa. Mas eu sei, eu estou estranhando que a minha internet aqui até hoje não deu chabu, né? Mas vamos seguir aqui. Nem vou falar muito, não, né? Então, olha só. Basicamente, quem mora em Pádua sabe o que é uma noite quente, né? Eu já peguei umas noites bem quentes em Pádua, né? Sem nenhuma trocadilho, né? Lespa, né? Calor mesmo de você não conseguir dormir, porque, né? Algo que, por exemplo, aqui em Campos eu nunca tive, né? Ou seja, Campos faz muito calor também, mas as noites aqui são menos quentes do que em Pádua, tá? E aí a gente vai ver, Pádua tem um fator de ser, né, uma cidade um pouco mais distante do mar, né? Então, existe um efeito de continentalidade muito maior, né? Então, é uma cidade que, quando está quente de verdade, né? E quando esfria, esfria bem também, né? Então, mas essas cidades do norte do Brasil, cidades como Belém, né? Sobral, essas cidades que estou citando aqui, elas são particularmente muito quentes, né? E assim, vai anoitecendo e não esfria, e é um calor úmido também, né? Porque chove praticamente todos os dias, principalmente no verão, né? Então é muito abafado, tá? Em outro espectro, do outro lado, você tem cidades muito frias. E aí, seguindo aqui a tabela, vocês podem ver, por exemplo, que Porto Alegre, né, que é a capital mais ao sul do Brasil, tá? Ela tem uma temperatura média de 20 graus, tá? Sendo que Porto Alegre não é a capital mais fria do Brasil. Por quê? Porque Porto Alegre, apesar de ser a cidade mais ao sul, ela está no nível do mar. Tá? Pode falar, Coan. Bom, ela também é fria porque ela está mais afastada da linha do Equador, né? Isso. No caso, Porto Alegre está mais afastado da linha do Equador. Né? E aí isso faz com que ela seja mais fria. No entanto, ela nem é a capital mais fria do Brasil, apesar de estar mais ao sul. E aí, é aquela coisa que eu falei no início da aula, a gente tem que estar sempre entendendo que existem, né, vários fatores interagindo no clima de uma região. Por exemplo, Curitiba, né, é a capital mais fria do Brasil. Não é a cidade mais fria, mas é a capital mais fria do Brasil. Por quê? Porque Curitiba, além de também estar bastante ao sul, né, ela é uma cidade também que está lá nos seus 1.000 metros acima do nível do mar. Então, né, isso faz de Curitiba a capital mais fria, e os curitibanos fazem questão, né, de deixar isso bem claro. Se alguém conhece algum curitibano, sabe muito bem como que você não pode falar que está sentindo frio perto dele, né? Porque você fala assim, olha, tá frio aqui, né? O cara vai dizer, aí não tá frio aqui, né? Os caras adoram, né, jogar essa de que lá é frio pra caralho. E realmente, Curitiba é uma cidade muito bonita e coisa e tal, mas faz um friozinho amarrado mesmo lá, tá? Aqui, peraí. Continuando aqui, então, existem outros fatores. Não, ter um amigo curitibano é meio foda, sabe? Porque, não, assim, eu tenho uns amigos que são legais e coisa e tal. Eu tenho um colega que estudou comigo e coisa e tal, foi PM por um tempo aqui no Rio de Janeiro, agora está morando lá em Curitiba, e ele já
pegou essa parada já de curitibano, eles não podem falar nunca que tá frio aqui, que o cara fala, não, aí não tá frio não, eu já morei em Campos, Campos é super quente, né? Frio tá aqui, não sei o quê. Ah, tá bom, tá frio pra caralho aí, já sei. Então, assim, isso aí dá um pouquinho de nervoso. Cauã, você tá com a mão levantada de novo ou esqueceu de abaixar a mão? Pode falar. Esqueci mesmo. Ah, esqueceu? Show. Porque esse negócio de microfone, mão e o negócio. Em quê? Eu não entendi. É que eu costumo esquecer esse negócio de mão levantada, Não, microfone não, aberto. é Até a isso aí. câmera enxerga a minha cara. Isso aí é coisas que daqui a pouco a gente vai ficar com saudade. Nossa, lembra da época que para a gente falar, a gente tinha que abrir o microfone, e aí isso acontece muito comigo. Eu vou falar alguma coisa em reunião, o microfone está fechado, né? Dá até nervoso. Outros fatores, então, por exemplo, aqui, né, são os fatores que eu já falei agora há pouco, que é a maritimidade, a continentalidade, que está associado a quê? Que está associado a você estar próximo ou não ao mar. Né? Sempre lembrando, gente, que a água, assim como a nossa atmosfera, elas têm uma função muito importante, tá, de regulação térmica, principalmente o mar. Todo mundo aqui, ou pelo menos a maioria, já deve ter ido, né, numa piscina à noite, ou então até no mar mesmo à noite, né? E provavelmente vocês já notaram, né, que às vezes no verão, por exemplo, depois que anoitece e você entra numa piscina, ou então você está, né, na praia e entra na água, você nota que a água está quente ainda, ou seja, já está de noite, e na praia isso é excelente para se perceber, porque anoitece, logo a areia fica fria, né? Rapidamente a areia fica fria. Mas aí você entra na água, a água está quentinha ainda, né? De manhã já é o inverso. É muito comum ali pelas 9, 10 horas da manhã, a areia já está escaldando, já está quente a rodo, e aí você entra na água, a água está bem gelada ainda. Isso acontece por quê? Porque a água tem um coeficiente térmico, ou seja, ela tem uma capacidade de absorver calor ao longo do dia, né? E aí ela vai absorvendo esse calor lentamente, isso é uma propriedade física da água, tá? E aí depois, à noite, essa mesma água que recebeu a luz do sol durante o dia inteiro, ela começa a emanar o calor que ela absorveu ao longo do dia. E ela também não emana isso de uma vez, ela emana isso lentamente. É o coeficiente de cada material tem essa capacidade de absorver e liberar calor, né, em uma determinada velocidade. Tá? Então, o que acontece? Isso faz com que a água regule as temperaturas de uma determinada região. É comum, quando você está numa região que tem muita água, próximo, né, ao mar, por exemplo, é comum que, ao longo do dia, né, a temperatura nunca chegue a ser muito elevada em comparação a, né, uma região longe do mar. Tá? E, ao longo da noite, a temperatura também não cai tanto, né, em comparação ao ambiente longe do mar. Tá? E aí, então, é claro, sempre lembrando que a gente precisa de vários outros fatores que estão interagindo numa determinada região. Mas, normalmente, comparando uma região próxima ao mar, tá, o que a gente chama de amplitude térmica. O que é amplitude térmica? Amplitude térmica é a diferença entre a maior temperatura e a menor temperatura. Então, é muito comum, tá, em regiões próximas ao mar, a amplitude térmica ser menor. As diferenças entre dias e noites, ou até entre as estações, né, entre o verão e o inverno, serem comparativamente menores do que regiões distantes do mar. Tá? O maior exemplo disso é o deserto. Né? O deserto é uma região que não tem praticamente água nenhuma. Né? A umidade é quase zero. E qual é o resultado que a gente tem em um deserto? Durante o dia, as temperaturas tendem a ser escaldantes, né? Até bater 50 graus, 52 graus. Né? E à noite, a temperatura despenca, né? Às vezes para 0 grau, para 1 grau. Né? Isso, aliás, é um dos motivos que os povos do deserto, né, os beduínos e outros povos que vivem em regiões muito áridas, eles usam, né, aquelas pesadas roupas, né,
eles têm muitas roupas, eles não andam, né? Isso, aliás, ó, a geografia podendo salvar a vida de vocês um dia, né? Se vocês, por exemplo, estiverem no meio de um deserto, sei lá, caiu um avião, sei lá, e coisa e tal, a última coisa que você deve fazer é sair arrancando as roupas, né? Porque essa é a ação natural de você estar numa região muito quente, tirar a camisa e coisa e tal. Só que o que acontece? Você vai perder água muito rápido para o ambiente. Você vai desidratar muito mais rápido, né? Sem as roupas. Sem falar de que você vai, né, se queimar e coisa e tal. No caso, os povos do deserto usam aquelas roupas, né, todas. Por quê? Porque durante o dia, e geralmente as roupas estão claras, né? Então, o albedo, ela reflete muita luz, mas ela fica quente ali dentro. Aí o que acontece? A pessoa sua, ela vai suar, e ao invés do suor evaporar, ela molha a roupa nas camadas internas, né? Então, isso acaba gerando o quê? Isso acaba gerando um conforto térmico melhor, né? Eu não estou dizendo que fica agradável, não. Imagina só o cheiro da pessoa chega no final do dia, né? Tira aquela roupinha, até as plantinhas murcham, né? Mas, de certa forma, tá? Durante o dia, aquilo ali mantém um conforto térmico. E essas roupas mais pesadas, elas protegem a pessoa também do frio extremo que acontece à noite, né? Porque aí à noite a temperatura se inverte, ou seja, você vai ter temperaturas muito baixas e aquelas roupas aí elas servem como agasalho, na verdade, elas servem para evitar a pessoa perder calor para o ambiente, tá? Bem, pessoal, eu estou falando aqui, né? Eu estou tentando acelerar porque tem bastante coisa ainda para falar, mas eu tenho sempre medo de chegar um momento de o pessoal estar em coma em casa, né? Porque a tendência é muito grande. Assim, muitos alunos, eu sei, assistem essa aula na cama, né? Ou num lugar muito confortável, né? E aí a tendência é de eu acabar ninando a pessoa. Então, o Tiago aqui está vivo ainda, né? Isso é muito bom, a pessoa sempre dá um sinal de vida, tá? Alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta? O Davi já estava quase em Nárnia. Foi bom eu ter parado um pouquinho para puxar. Quem quer ir para o mundo de fantasia e coisa e tal, não. Né? Fique aqui nessa terra aqui mesmo, tá? Ô, professor, você quer dizer que a areia ela não absorve calor ou que ela reflete muito calor? Então, não, a areia ela absorve muito calor durante o dia, rapidamente, e ela perde calor muito rápido à noite, tá? Porque aliás, as florestas elas costumam ser mais quentes à noite porque as plantas absorvem muito calor, né? exatamente. Então, veja você, como que eu posso falar? É isso, exatamente. Você tem as florestas, aí isso que você está falando já é outra coisa. Peraí, deixa aqui, ó. É isso aqui, ó. É o albedo, né? O cara já estava na Disney, né? Foi sacanagem. Mas olha só, Vitor. No caso da areia é continentalidade, né? Isso, no caso do deserto, O deserto é Quando, no caso é a ausência. continentalidade. Isso, é a ausência de água, é a ausência de umidade. Ali na questão é a ausência de umidade. O que o No Vitor caso do falou. mar é maritimidade, né? Porque Isso, o mar, ele absorve o calor do sol, né? perfeito, perfeito. Exatamente E isso aí. depois ele, como é que pode dizer? O Ele calor, libera, ele libera libera. esse calor, mas lentamente. É assim, olha, Tá. é igual, por exemplo, no fogão de casa, né? Se você esquenta uma colher no fogo, né? Rapidamente aquela colher esquenta. Rápido. Por quê? Porque o metal ele tem um calor específico que faz com que ele absorva calor muito rápido, né? Agora, logo que você tira a colher do fogo, alguns instantes depois, você pode colocar a mão na colher, lespa, né? Porque ela vai já estar fria. Porque ao mesmo tempo que o metal ele aquece muito rápido, ele perde calor para o ambiente muito rápido. É uma coeficiente, o que a gente chama de coeficiente calorímetro. Uma coisa assim, né? Ou seja, é uma condição física daquele material. Agora, a água, se você esquenta uma água numa chaleira, você percebe que a água leva um bom tempo para esquentar, né? E depois que ela esquenta, se você desligar o fogo, ela também fica um bom tempo para esfriar. É uma condição física da água, né?
Então, essa condição física faz com que a água seja um regulador térmico no planeta. Isso é muito importante, porque faz com que, inclusive, as temperaturas no planeta sejam amenas, né? Se a Terra fosse muito seca, ou seja, se tivesse menos água que existe na Terra, né, o Equador seria um lugar inabitável. Você teria temperaturas batendo a 80 graus fácil, né? E os polos e as regiões temperadas seriam muito, muito frias, né? Então a gente teria, se a Terra fosse mais seca do que é, né, nós teríamos uma zona habitável na Terra muito pequena. Teria uma latitude ali, 20 e pouco, 23, 24, latitude sul e norte, né? Então, essa é uma questão que a água é muito importante. Ela é um regulador térmico, tá? Outra coisa também é que se a Terra não tivesse água nenhuma, né? Durante o dia, você teria temperaturas escaldantes, 100 graus, bateria 100 graus facilmente, né? E quando o lado da Terra que estava exposto entrasse na escuridão, fosse noite, as temperaturas iriam despencar para abaixo de 40, 50 graus negativos, né? Ou seja, a água tem um papel fundamental na Terra, principalmente para regular a temperatura do planeta. Tá? Agora, o que o Vitor falou sobre a areia, aí, de reflete, não sei o quê, é o que a gente chama de albedo. Ou seja, o que é albedo? O albedo é a capacidade de reflexão de uma determinada superfície, ou seja, é o coeficiente de reflexão. Também é uma condição física do material, né? Ou seja, dependendo da sua composição e cor, um determinado material vai refletir mais ou menos luz do sol, tá? Então, por exemplo, vocês podem observar aqui que o asfalto, por exemplo, ele tem um albedo muito baixo, né? Ou seja, ele reflete muito pouco calor, né? Isso faz o quê? O asfalto, é simples ver isso. Num dia quente, você bota o pé no asfalto, você percebe que o asfalto está muito mais quente, né, do que as outras regiões, né? Por quê? Porque, basicamente, você tem, né, um albedo baixo, o asfalto está absorvendo uma quantidade absurda de calor. Por que os casacos, geralmente, têm cores escuras, né? E as roupas de verão, cores mais claras? Por causa disso também, né? Porque se você estiver na praia com uma roupa escura, né, bota uma camisa preta e vai para a praia, você repara rapidamente que você vai sentir muito mais calor. Por quê? Porque aquela camisa vai absorver uma quantidade absurda de calor, né? Agora, se você está com uma camisa branca, né, a sensação térmica é muito mais agradável. Por quê? Porque o albedo de uma superfície branca é muito maior, tá? Isso vocês podem observar aqui em todos esses diferentes materiais. Aí o Vitor falou assim, mas numa floresta, então, à noite é mais quente por causa da reflexão da floresta? Menos por causa da reflexão e mais por causa da presença de água, tá? No caso, né, do deserto, a reflexão ela é até alta, né, da areia do deserto. Só que o que acontece? A ausência de água faz aquele ambiente ser muito quente. Tá? A ausência completa de água faz aquele ambiente ser muito quente durante o dia e ser muito frio à noite, porque você tem uma queda brusca, né? Gente, a gente tem que entender que quando a Terra, né, você pega aqui, aí vai que aqui, por exemplo, deixa eu ver se eu consigo mostrar isso para vocês. Imaginem que aqui é o lado do Sol, né? Então, os raios solares estão batendo aqui diretamente. Quando esse lado está do outro ponto, neste lado aqui, você está basicamente entrando em contato com todo o frio do espaço sideral. E o espaço sideral está a menos 200 graus de temperatura. É a temperatura do espaço sideral. Então, por que aqui não chega a ficar 200 graus negativos, como é o espaço? É porque lentamente, durante a noite, o mar vai soltando vapor de água, né? Vai soltando o calor que absorveu durante o dia. Tá? Se a Terra, por exemplo, parasse de girar,
em algum momento, né, parasse de girar, né, e aí então ia acontecer o quê? O dia teria 365 dias, né, na verdade, né, levaria 365 dias para a Terra dar uma volta completa no seu eixo. Por quê? Porque ela pararia de girar, pararia de ter rotação, mas ela continuaria em translação, ela continuaria girando em volta do Sol, né? Então, o que ia acontecer? Você ia ter uma noite de 180 dias, a gente poderia dizer assim, e as temperaturas aqui seriam congelantes. Por quê? Porque todo aquele calor seria, né, escapado para o espaço aos poucos. Tá? Espero que vocês tenham entendido, né, essa questão, né, Se não tiver entendido, eu posso explicar de novo, tá, gente? Mas, basicamente, o que impede da gente congelar à noite, tá, é essa capacidade do determinado ambiente de estar emitindo, principalmente da água, de estar emitindo calor lentamente. Tá? A questão aqui do albedo, pessoal, ela é importante porque a gente vai ver mais para frente que existem alguns fenômenos que estão associados, por exemplo, à ocupação do espaço. Tá? Por exemplo, as grandes cidades. As grandes cidades, elas normalmente são revestidas de quê? O solo é todo revestido de concreto, de asfalto, né? Tem grandes prédios que impedem a circulação do ar, né? Tem os espelhos dos prédios que acabam servindo como lentes que refletem o calor, né? Tudo isso faz com que o clima de um centro urbano seja normalmente mais quente do que uma região mais verde, né? Por quê? Porque além de não ter a umidade de uma floresta, a umidade provocada pela evapotranspiração das árvores, você vai ter o asfalto, o concreto, que possuem albedos baixos, que absorvem grande quantidade de calor, né? Esse fenômeno, como a gente vai ver mais em detalhezinho, eu vou mostrar as imagens mais para frente, é o que a gente chama de ilha de calor, né? O que é a ilha de calor? É um centro urbano que, por causa do albedo, por causa, né, da circulação de ar, por causa da ausência de vegetação, você vai ter a temperatura mais elevada do que o restante, né, da região que você está analisando ali. Tá? Beleza, gente? Tranquilo? Alguma dúvida? Monstrinhos, falem agora ou falem depois. Entenderam essa... Tudo bem. Sim, tudo bem? Entenderam essa bagaça aqui de albedo? Alguém já tinha ouvido falar de albedo? Não. Não, né? Beleza. Show. Então, a gente ainda está nessa questão dos fatores climáticos, né? De tudo aquilo que determina o clima de uma região. Então, a gente já falou sobre altitude, falamos sobre a latitude, falamos sobre maritimidade, continentalidade, falamos sobre, né, o albedo. Então, vejam só, existem vários fatores que determinam o clima de uma região. Tá? Vamos falar sobre mais alguns antes de terminar o nosso conteúdo aqui. Esse aqui, por exemplo, são o que a gente chama de correntes oceânicas. Ou seja, o mar é aquecido pelo Sol, mas como eu falei para vocês, né, até pela questão mesmo da latitude, o mar também é aquecido de formas diferentes pelo Sol, né? Ou seja, a tendência é de que o mar próximo do Equador seja mais aquecido do que o mar próximo aos polos, né? Gente, sempre temos que entender que o motor do clima é o Sol, né? Ou seja, a gente falou aqui, olha, não existe movimento sem, né, a não ser que você esteja no espaço e coisa e tal, né? Mas não existe um movimento na Terra sem uma energia aplicada àquele movimento, né? Então, a própria dinâmica climática da atmosfera, dos mares, é tudo motivado pela energia do Sol, pela força que a gente absorve do Sol. Beleza, pessoal? Entenderam? Então, o que acontece aqui é que, basicamente, o mar, como ele é aquecido de formas diferentes, ele vai se mover, né? Existe um movimento da superfície do mar, tá? De acordo com as diferentes formas que esse mar é aquecido pelo Sol. Então, normalmente, do Equador partem correntes que são o quê? Grandes massas de água, né? Com determinadas temperaturas, né? Então, isso é uma corrente marítima, uma massa de água que se move
por uma determinada região, por ter uma determinada densidade e temperatura. Tá? Então, do Equador, normalmente parte-se o quê? Massas de água, quentes. Por quê? Porque elas foram aquecidas pelo Sol. Elas foram aquecidas pelo Sol. E aí elas partem do Equador em direção aos polos. Tá? Esse movimento ele é interessante, porque ele distribui o calor do Sol pelo mundo. Tá? Ele distribui o calor do Sol pelo mundo. Então, você tem o calor produzido no Equador se dispersando em formas de correntes oceânicas. Tá? Dos polos, você tem geralmente o quê? Dos polos você tem deslocamentos de massas de água frias. Né? E aí, por exemplo, aqui no Brasil, a costa do Brasil, ela está sob uma forte influência de uma corrente de água quente que a gente chama de corrente, tá, do Brasil. Corrente do Brasil, que é basicamente uma corrente de água formada, tá, aqui no Equador e que basicamente mantém as águas, principalmente no Nordeste brasileiro, muito quentes. Não sei se alguém aqui já foi em alguma praia no Nordeste. Né? Eu mesmo nunca fui, né, em nenhuma praia do Nordeste. Né? Mas dizem que as águas lá são muito quentes. Né? Por quê? Porque elas estão sob influência dessa corrente, né, oceânica. Já diferente, por exemplo, aqui do Sul e Sudeste. Tá? Em algumas praias do Brasil, tá? Aqui esse efeito já é menor. Tá? Por exemplo, em praias como Cabo Frio, Arraial do Cabo, né, a água lá é muito fria. Mas por quê? Porque ali, aquela região ali, especificamente ali daquela região, ali, ó, o Pedro já falou que já foi, né? Disse que a água lá é quentinha, tá? Então, eu acredito, porque realmente dizem que é muito quente. Eu tenho colegas que são nordestinos, né? E que falam que a água, em alguns lugares, ela chega a ser até incomodar, entendeu? Porque você está num lugar que está quente e coisa e tal, e aí você entra na água para se refrescar e a água está quente também, entendeu? Aí você tipo, porra, que merda, né? Então, assim, já aqui no Sudeste, por exemplo, a água já não é tão quente, mas em algumas regiões a água, inclusive, é muito fria, até bem mais fria do que a média. É o caso de Cabo Frio, de Arraial do Cabo, né? Porque ali você já tem um outro fenômeno, tá? Porque com as correntes oceânicas que vocês estão vendo aí na imagem de vocês são deslocamentos de água na superfície. Mas a água no oceano, ela também se desloca pela profundidade, né? Ou seja, pelo que a gente chama de coluna d'água. Também existe esse movimento no oceano. No caso de Arraial do Cabo e Cabo Frio, tem um fenômeno que a gente chama de ressurgência. O que é? A água do fundo do oceano, ela sobe ali naquela região, ela sobe pelo litoral, né, pelo leito oceânico e atinge as praias daquela região. Isso é um fenômeno muito importante, por quê? Porque isso leva nutrientes que estão depositados no fundo do oceano para a superfície. Né? E é por isso que ali, Cabo Frio, Arraial do Cabo, é uma região de muito interesse de seres vivos do mar, né? Porque eles vão captando esses nutrientes, principalmente fitoplânctons e coisa e tal, né? Plânctons, no caso, né? Que vão absorver aqueles nutrientes, e você tem toda uma cadeia alimentar ali mantida para aquele fenômeno ali específico daquela região. Só que qual é a consequência? Você acaba tendo, né, águas muito, muito frias. Tá? Quem já foi, aí eu já fui várias vezes em Arraial do Cabo e Cabo Frio, a água ali, a gente sabe, é muito fria. Tá bom? Então, o Pedro estava acostumado com a água gelada aqui do Rio, né? Isso é verdade, né? Basicamente, principalmente se você frequenta a região dos lagos, né? Porque aqui, por exemplo, as praias aqui em Campos, né? Até no sul do Espírito Santo também, né? Elas são bem mais quentes, mas também elas são muito mais turvas, né? Porque elas estão sob influência de vários rios aqui da região, como Paraíba do Sul, né? Lá em Cachoeiro do Itapemirim, coisa e tal. Então você tem, né, vários rios que acabam deixando a água mais turva, né? O pessoal aqui chama até, né, de Costa do Todinho, né? Quem já foi aqui nas praias da região, a água parece mesmo um todinho,
né, bem marronzinha, mas isso faz da água um pouco mais quente. A água aqui é bem mais quente, por exemplo, do que a gente vê lá em Arraial do Cabo, em Cabo Frio, que a água é realmente muito, muito fria. Tá? Beleza. Então, alguma dúvida aqui sobre corrente marítima? Ah, sim, uma coisa muito importante, né? E aí eu gosto sempre de, por exemplo, em vestibulares e coisa e tal, eles falam muito sobre essa corrente aqui, ó. Existem muitas perguntas sobre, deixa eu ver se eu consigo passar a seta aqui, corrente do Golfo. Vocês estão conseguindo acompanhar aqui a seta? Ó, corrente do Golfo, tá? Essa corrente do Golfo, ela é basicamente uma corrente que se forma de águas quentes que se formam no Golfo do México, aqui, ó, nessa região aqui. Essa região é interessante, por quê? Porque aqui se forma uma corrente de água muito quente, tá? E essa corrente de água quente, ela vai permeando a costa americana, tá? E vai em direção ao norte da Europa, tá? Vocês podem ver isso aqui. E é interessante por quê? Porque essa corrente do Golfo, que é uma corrente de água quente, ela mantém as temperaturas na Europa muito mais amênoas do que deveriam ser pela latitude. Se vocês olharem direitinho aqui no mapa, a latitude dessa região aqui, onde está a Inglaterra, os países nórdicos e coisa e tal, né, o norte aqui da Alemanha, da França, elas estão mais ou menos na mesma latitude, ó, que o norte do Canadá, né? E se você comparar, o norte do Canadá é uma região praticamente inabitável, porque você tem temperaturas frequentemente abaixo de 30 graus negativos, tá? Enquanto nessa região, principalmente na Inglaterra, as temperaturas são muito mais amenas, ou seja, a Inglaterra faz um friozinho, às vezes 0 grau, às vezes faz uma temperatura negativa aqui, outra ali, mas, no geral, a temperatura na Inglaterra é bem amênua, né? Ou seja, ali bate os 10, 15 graus, é tranquilo. Outra coisa é que essa corrente de água, né, quente, quando chega na Europa, ela cria todo um vapor, né, que torna, por exemplo, a Inglaterra um dos países mais nublados do mundo. Ou seja, é muito comum na Inglaterra o clima nublado, né? Ou seja, você vê um dia lindo de céu azul claro, na Inglaterra é muito, muito raro. Tá? Por quê? Efeitos da corrente do Golfo. Mas a corrente do Golfo evita que a Europa entre em uma era glacial, ou seja, que ela congele. Então, essa corrente do Golfo é muito discutida em vestibulares, tá? Por causa dessa importância, principalmente para o clima do norte da Europa. E aí, né, a Praia dos Campos e Macaé é muito fria, a água também. Ô, Caio, isso é verdade, tá? Está ali mais ou menos no mesmo processo, tá, da ressurgência da costa, né, ali da costa de Cabo Frio, de Arraial do Cabo, tá? Mais ou menos sofre o mesmo efeito também, tá? Mas, voltando aqui, a gente fala muito sobre aquecimento global e, como eu falei para vocês, tem muita gente que, por ignorância mesmo, por não saber, acha que o aquecimento global só se trata de que a Terra vai ficar muito mais quente. Não, isso vai acontecer, ou seja, a Terra tende a ter temperaturas mais altas. Mas o aquecimento global ele está relacionado, na verdade, a uma mudança climática. Por quê? Porque quando eu falo sobre aquecimento global, eu estou falando sobre a temperatura média da Terra. Tá? E o que acontece? A temperatura média da Terra gera um equilíbrio, tá, da dinâmica da atmosfera. Então, tudo isso aqui que eu estou falando para vocês, sobre correntes oceânicas, sobre, a gente vai ver daqui a pouco, massas de ar, tudo isso é controlado pela temperatura média da Terra. Se a temperatura média da Terra aumenta, a consequência é de que toda essa dinâmica possa mudar. Um bom exemplo está aqui sobre a corrente do Golfo. Como vocês podem ver, a corrente do Golfo é uma corrente de água quente que sai do Golfo do México e vai para o norte da Europa. O que acontece é que se a Terra continuar se aquecendo, e esse é um processo que tem sido observado, né, de forma bem detalhada pela ciência já há uns 100 anos, até mais, né? O que pode vir a acontecer? Os especialistas dizem, olha, o gelo que está aqui, principalmente na Groenlândia,
ele pode derreter, né? E ele está derretendo, ou seja, os cientistas conseguem perceber isso, já mediram isso, ou seja, todos os anos, milhões de toneladas de água doce e gelada estão saindo da Groenlândia e caindo no Atlântico Norte. Então, mas aquele negócio dos níveis do mar subirem, isso pode acontecer, mas, querendo ou não, a questão da elevação do nível do mar é um processo que vai acontecer lentamente ao longo de dezenas de anos. Então, muito provavelmente, nenhum de nós aqui vai ver isso acontecer, ou pelo menos vai perceber isso de forma tão acentuada. Tá? Agora, um problema muito mais presente, muito mais possível de acontecer é o quê? É que toda essa água derretendo da Groenlândia venha em um determinado momento a congelar, ou seja, a brecar, a desviar a corrente do Golfo para o sul. Né? Ou seja, impedindo que a corrente do Golfo siga para o norte da Europa. Isso já aconteceu há uns 800 anos atrás, quando águas geladas, né, dos lagos americanos, que são efeitos das últimas eras glaciais, se derreteram e entraram aqui no Atlântico, né, há 800 anos atrás. Isso interrompeu momentaneamente a corrente do Golfo, né, o que fez com que a Europa inteira caísse em uma mini era glacial. Ou seja, as temperaturas na Europa durante 10, 15 anos despencaram, ou seja, elas simplesmente, né, isso acontece de vez em quando, não acontece só a cada 800 anos. Né? Essa dinâmica da corrente do Golfo já foi perturbada em outros momentos na história. No século XVI isso já aconteceu também. Mas o que eu estou querendo mostrar para vocês aqui é o seguinte: quando a gente fala sobre aquecimento global, não é que necessariamente as temperaturas vão disparar em todo o mundo. Não é isso. É que a temperatura e o clima da Terra vai mudar em todas as regiões. Por exemplo, uma das consequências do aquecimento global pode ser uma mini era glacial na Europa. Ou seja, o aquecimento global pode levar a Europa a ficar debaixo de metros e metros de gelo. Tá? Conseguiram entender, mais ou menos, como essa dinâmica é sensível e como o aquecimento global pode interferir nessa dinâmica? Beleza, gente? Monstrinhos? Sim, professor. Beleza. É verdade que o meteoro que matou os dinossauros caiu no Golfo do México, que muitos falam? Olha só, esse negócio do meteoro, dos dinossauros, ele é legal, por quê? Porque ele é uma prova histórica. Quando você estuda como se desenvolveu essa teoria, é legal porque você vê como que a ciência funciona na sua dinâmica, né? A ciência não tenta... Né? Hã? No caso dos dinossauros aí, a panspermia, né? Esse negócio de meteoro. Não, a panspermia é outro fenômeno. Panspermia é uma teoria, né? Ou seja, uma teoria no campo científico que fala sobre... O seu som tá ruim, Cauã. Repete. Não. Esse negócio de panspermia é sobre a vida que foi distribuída pelos meteoros. Isso. No caso aí do dinossauro, eu quis dizer que a mesma explosão que trouxe eles levou eles embora. Pode ser, até soa poético, né? Mas é sempre bom lembrar, gente, que a teoria da panspermia é uma teoria que existe, né? Que cada vez mais cientistas, né, estão convencidos que isso realmente pode acontecer, tá? Mas ainda não foi provado, ou seja, não tem fundamentos científicos suficientes para que a comunidade científica esteja convencida que a panspermia aconteceu. Tá? Ou seja, não se tem ainda dados e provas. Como eu falei para você, a ciência ela lança as suas teorias, mas ela precisa ter uma teoria, pode ser muito boa, muito lógica, né? Mas para ela ser difundida pela comunidade científica, ela tem que ter provas muito, muito boas, né? Elas têm que ter fundamentos, né, no campo dos experimentos. Né? E aí, então, o que acontece? Hoje, a panspermia em si é uma teoria que tem muitos adeptos na ciência, tá? Mas ela não é ainda uma unanimidade. Até porque também ela tem um problema sério,
ela só transfere, né, a questão, como que a vida surgiu. Né? Quando a gente tenta entender como que a vida surgiu, a vida primária, quando é que matéria química, quando que coisas inanimadas se transformaram em criaturas, né, vivas. Quando isso aconteceu? Né? Então, existe todo um processo de estudo para como que isso aconteceu. Uma das vertentes é de que esse material DNA, RNA, essas bactérias já tinham vindo vivas, já tinham vindo em asteroides, é a teoria da panspermia. Só que aí, qual é que é a questão? Isso só transfere a pergunta, tá? Se a vida não surgiu na Terra, onde ela surgiu e como ela surgiu, como é que ela, porque em algum momento, né, pelo que os cientistas percebem, em algum momento, né, coisas não vivas, matéria química, né, orgânica, se converteu em matéria viva, em coisas que, né, se multiplicavam e coisa e tal. Tá? Então, a panspermia ela tem esse pequeno problema. Agora, voltando à questão do Vitor, né, a teoria, porque, assim, na verdade, tudo que a gente sabe sobre os dinossauros é a partir de estudos de fósseis, ou seja, a gente tem ossos, na verdade, rochas com formato de ossos, né, com formatos de animais, né, e isso são os fósseis, beleza? Agora, o que acontece? Você tem claramente nos registros fósseis, né, uma larga presença de dinossauros até um determinado momento da história, né? Ou seja, você tem fósseis de 68, 69, 100, 120 milhões de anos, e em determinado momento, né, a partir de 65 milhões de anos atrás, né, simplesmente os registros fósseis de dinossauros acabam, desaparecem. Então, a gente tem um fato. Qual é o fato? Que alguma coisa aconteceu há 65 milhões de anos atrás, que, do nada, os dinossauros desapareceram. Né? Então, assim, do nada, eu digo assim, em alguns poucos milhares de anos, eles sumiram. Né? Então, os cientistas precisavam entender o que é que aconteceu, né, que levou a essa grande extinção. Tá? Então, surgiram várias teorias. É assim que a ciência funciona. Eu tenho um fato. Esse fato é: dinossauros desapareceram há 65 milhões de anos. Essa é a pergunta. Por quê? Né? E aí você começa a ter as hipóteses. Aí várias hipóteses foram surgindo. Como, por exemplo, grandes vulcões que tamparam a Terra e coisa e tal, tremores de terra, não sei o quê, um mega aquecimento global provocado por uma mudança do eixo várias teorias surgiram. Né? E uma delas... Fala, Cauã. Estou querendo dizer que o Big Bang acho que é uma delas, né? Não, confundiu também. O Big Bang é outra coisa. Big Bang é o surgimento do universo há 13 bilhões de anos atrás, ou seja, muito antes da Terra, muito antes dos dinossauros. Isso, aliás, tem que ficar bem claro na cabeça. Né? O Big Bang está associado à origem do universo. E o universo, quando ele surge, a Via Láctea, a nossa galáxia, não existia ainda. A nossa galáxia vai existir alguns bilhões de anos depois. E mesmo com a galáxia existindo, a Terra ainda não existia também. Né? A Terra só vai surgir há 4 bilhões de anos atrás. Então, se fosse um filme, se o universo fosse um filme, o início do filme é o Big Bang, tá? Lá pela metade do filme, a Via Láctea, que é a nossa galáxia, surgiu, apareceu, né? Ou seja, surgiu com as suas estrelas e coisa e tal, seus gases e coisa e tal, e mais para o final do filme, né? Ou seja, já no final do filme, surgiu a Terra. Né? Então, nos últimos 20 minutos, a gente poderia dizer assim, desse filme, a Terra surgiu. Tá? Então, é importante a gente entender isso. Tá? E os dinossauros, eles estão na história da Terra também lá na frente, ou seja, a Terra passou bilhões de anos para chegar aos dinossauros, né? E os dinossauros viveram muitos milhões de anos, tá? Mas eles desapareceram em algum momento, tá, da história. Tá? E aí vocês têm que entender que tudo isso que a gente está falando aqui são, né, provas achadas por observações astronômicas, tá? E por questões geológicas, ou seja, estudo de fósseis. E é assim que a gente vai construindo, né, um quebra-cabeça sobre a história da Terra.
Tá? Por quê? Porque não existiam seres humanos nessa época, então não tinha ninguém anotando o que aconteceu, papapá, né? Então, os seres humanos surgiram agora, praticamente, né, no finalzinho dos tempos, agora. Assim, o ser humano, como espécie, existe há 100, 200 mil anos. Tá? A história escrita, ou seja, quando o ser humano começou a escrever coisas, tem 5 mil, 6 mil anos. Né? Então, basicamente, o ser humano é uma raça muito nova. Tá? Então, tudo que a gente precisa, e a gente sabe sobre dinossauros e coisa e tal, elas aconteceram antes do ser humano existir. Então, isso também é outra coisa importante. Seres humanos e dinossauros nunca coexistiram, nunca viveram na mesma terra. Tá? Os dinossauros desapareceram milhões de anos antes do ser humano surgir. Isso também é uma confusão muito comum que as pessoas fazem. Ah, os seres humanos no tempo das cavernas tinham os dinossauros e coisa tal. Não. Tá? Os seres humanos no tempo das cavernas são 6 mil, 7 mil, 10 mil anos atrás. E tanto que se eles não desaparecessem, a gente provavelmente não iria evoluir, né? Perfeito sua colocação. Porque o ser humano, os mamíferos, cujo qual o ser humano faz parte, eles ocupam o nicho, eles ocupam o lugar em que os dinossauros estavam na Terra antes deles desaparecerem. Então, só para finalizar essa questão do Vitor, né? Então, várias teorias surgiram para explicar por que os dinossauros desapareceram. Né? E uma delas é de que um grande meteoro tinha atingido a Terra, né? E tinha matado os dinossauros, não só pelo meteoro em si, mas principalmente pelas mudanças climáticas, pelas né, professor? mudanças... Eu nunca acreditei que o meteoro podia matar todos, mas sim pelas até mudanças pode, climáticas tá? depois, né? Até pode um meteoro esterilizar todo um planeta. Mas aí teria destruído a Terra inteira, né? Teria destruído a Terra inteira, exatamente. Por Então, isso que eu nunca... Para mim era mais relação climática, que afetou isso. muito o clima, os Então, vulcões, terremotos. Perfeito, porque, olha só, e durante muito tempo, essa teoria ela brigou com outras teorias. Um grande meteoro atingiu a Terra, elevou muita poeira para o espaço, né? Essa poeira tampou o Sol, e o Sol, sem atingir o solo, né, matou as plantas, e as plantas, ao morrerem, né, destruíram a cadeia alimentar que mantinha os dinossauros. Então, não é só que os dinossauros desapareceram, são os seres grandes, quanto vocês devem ter estudado isso em biologia, cadeia alimentar, né? A pirâmide alimentar. O que acontece? Os produtores ficam na base. Boa parte da massa viva da Terra são os produtores. E quando você vai subindo nas cadeias tróficas, né, a energia vai se perdendo, naturalmente. Então, quem está no topo da cadeia, né, ele precisa de uma quantidade absurda de massa viva da base. Então, quando essa base morreu por causa da luz do sol, não chegou a ser toda, mas muito alimento sumiu, quem mais sofre com a queda dos alimentos, né, com a morte dos produtores, é quem está no topo da cadeia. Então, os dinossauros, como eram animais muito grandes e precisavam de muito alimento para sobreviver, eles acabaram morrendo de fome. Né? Então, as mudanças climáticas acabaram matando os dinossauros grandes. Não é que todos os dinossauros se extinguiram, não. Dinossauros pequenos, do tamanho de galinha, do tamanho de um cachorro, esses sobreviveram, né? E evoluíram. Tanto que os pássaros modernos, os pássaros que voam por aí, são todos descendentes diretos dos dinossauros, né? Dos dinossauros que sobreviveram a esse grande cataclisma. Né? Mas aí o que acontece? Né? Muito tempo ficou essa, tá bom, mas se foi um grande meteoro, cadê a cratera? Não é possível que um meteoro que tenha extinguido, né, todos os dinossauros, ele não tenha deixado uma cratera que a gente não possa ver. Né? Mesmo que os efeitos de erosão na Terra sejam muito intensos, o que fazem com que a Terra não tenha muitas crateras, como a Lua tem, né? Teria que ter uma cratera enorme dessa em algum lugar. E aí foi nos anos 90, ou seja, faz muito pouco tempo, que numa pesquisa de prospecção para buscar petróleo no Golfo do México, que é uma região que tem muito petróleo também, né? Geólogos, né, trabalhando para petroleiras, acabaram encontrando uma formação rochosa, circular, muito semelhante a uma cratera. Né? E aí depois a NASA confirmou que era uma imensa cratera debaixo do Golfo, né?
com satélites de infravermelho e coisa e tal, e aí quando você vê a imagem, você vê claramente a imagem de uma imensa cratera, né, de algum asteroide, né, que deveria ter mais ou menos 8 quilômetros de comprimento, ou seja, é uma montanha do tamanho do Everest, vindo, né, a milhares de quilômetros por hora, que atingiu aquela região ali. Né? E aí, quando eles foram fazer a análise da história, ou seja, do tempo das rochas daquele local ali, eles encontraram o quê? Bateu 65 milhões de anos. Né? Ou seja, a cratera e as rochas em volta daquela cratera, elas têm ali 65 milhões de anos. E mais, ali existe todo um registro, porque todas as rochas do mundo têm registros químicos bem específicos, né? Então, você consegue identificar da onde é uma rocha pelos seus traços químicos. O que eles perceberam, né, é de que toda a composição química das rochas ali, daquela região ali, né, elas se encontram em rochas sedimentares em vários outros lugares do mundo. Né? O que isso indica? Indica que um grande meteoro atingiu aquele lugar, né? Muita rocha, poeira, né, foi levantada, né? E depois essa rocha toda foi decantando, assentando em vários lugares do mundo. Né? Então, olha como que você foi construindo, né, várias pecinhas. Você encontra primeiro você tem o registro fóssil. Alguma coisa aconteceu 65 milhões de anos que os fósseis dos dinossauros desapareceram. Né? Depois você encontra uma cratera enorme, e essa cratera bate com a idade do sumiço dos dinossauros. Depois você vai estudar a composição química dessa cratera e vai encontrar essas substâncias químicas em vários lugares do mundo diferentes. Então isso mostra o quê? Que toda aquela substância, toda aquela poeira se espalhou pela Terra, ficou na atmosfera por vários anos, né? E depois foi lentamente, né, assentando em vários lugares do mundo. E assim você vai construindo, né, um quebra-cabeça e que vai montando, né, uma imagem do que realmente aconteceu com os dinossauros, né, que foi um grande asteroide que acabou, né, matando os dinossauros, principalmente de fome, pelas mudanças climáticas que esse asteroide acabou provocando na Terra. Né? Ou seja, um severo inverno, né, nuclear, a gente pode dizer assim, que derrubou as temperaturas no mundo todo. Depois, esse inverno foi seguido de um efeito estufa absurdo, né, porque você tem vários animais e plantas morrendo e liberando uma quantidade absurda de gás carbônico, né, e de metano. Né? E aí, então, você tem alguns milhares de anos de um forte aquecimento global. Né? Então, todas essas mudanças climáticas levou a uma grande extinção, não só dos dinossauros, mas de vários outros tipos de animais e plantas que acabaram desaparecendo naquela época. Tá? Tudo bem, gente? Beleza? Sim, então, professor. Isso tem a ver com a corrente do Golfo? Eu perguntei justamente por causa disso. Essa caída de meteoro tem a ver com a corrente ou não? Não tem nada a não, ver. isso, a sua pergunta é muito boa, né? A corrente do Golfo, ela se forma principalmente porque você tem uma concentração de água fechada aqui pelo litoral específico que forma um golfo, né? E essa proporção de água ali, retida ali, acaba sendo aquecida, né? Vocês podem perceber que originalmente a corrente do Golfo começa no Equador, depois ela se mantém aqui nessa região, aonde ela recebe uma quantidade maior de luminosidade do Sol, né? E depois ela segue, tá, para o norte da Europa. E aí, então, esse golfo aqui, ele não tem esse formato por causa do asteroide, não, tá? Apesar de parecer uma, né, se você olhar assim, nossa, mas isso aqui parece uma cratera. Não, não é uma cratera. A cratera, ela está dentro do golfo, tá? Debaixo do mar, na verdade, debaixo de sedimentos marinhos, né? Nem se você pudesse, né, tirar a água, você conseguiria ver a cratera, né? Porque a cratera ela só é percebida, tá, quando você vai estudar a geologia, ou seja, a rocha debaixo da lama, debaixo, né, do leito marinho. Tá? E é uma cratera enorme, mas que fica aqui dentro do Golfo do México. Então, não tem uma relação esse asteroide com a corrente do Golfo em si. Tá? Gente, só para fechar aqui, tá? Outra
forma, né, outro fator que influencia o clima de uma região é basicamente as diferenças de pressão atmosférica. Por quê? Porque as diferenças de pressão atmosférica é o que vai fazer com que a atmosfera se mova propriamente dito. Tá? Toda vez que você tem uma zona de alta pressão, tá, se formando, essa zona de alta pressão, e o que é uma zona de alta pressão? Tá? Ou seja, é uma região onde você tem um ar mais denso. Tá? Ou seja, você lembre-se sempre, né, que a temperatura de uma região, a temperatura de um ar, né, ele vai influenciar na densidade daquele ar. Quando a temperatura é menor, as moléculas ficam mais próximas, porque elas vibram menos, então você tem uma densidade maior. Forma-se aí uma região de alta pressão. Quando você tem uma região quente, tá? Uma região quente, ou seja, um solo, por exemplo, que foi aquecido pelo sol durante vários dias, né? O ar em cima daquele solo ele fica menos denso. Por quê? Porque ele fica aquecido, agitado, forma-se aí uma zona de baixa pressão. Tá? E aí o que acontece? Basicamente, o ar na atmosfera está sempre se deslocando por essas diferenças de pressão. Tá? Sempre você vai ter o ar se deslocando de uma região de alta pressão para uma região de baixa pressão. E aí, por exemplo, a gente pode ver isso também em relação ao relevo. Tá? Por exemplo, uma montanha, um morro, uma serra, né, é uma região de baixa pressão. Tá? Por quê? Porque você vai ter um ar menos denso ali. Tá? Então, normalmente, você vai ter o deslocamento, tá, do ar da alta pressão para regiões de baixa pressão. Eu, por exemplo, há alguns anos atrás, uns 2 anos atrás, subi o Pico da Bandeira, né, ali na divisa do Espírito Santo com Minas Gerais, e assim, eu quase chorei, né, quando eu olhei assim uma região inclinada e eu consegui ver claramente as nuvens, né, subindo aquele ambiente, né? Ou seja, as nuvens acompanhando a diferença de pressão, porque o fundo do vale é uma zona de alta pressão e a região da montanha é uma zona de baixa pressão, né? E aí eu consegui visualizar isso enquanto eu subia, né? É claro que as pessoas que estavam comigo não conseguiram compartilhar da mesma emoção com a minha pessoa, mas eu consegui ver exatamente as nuvens subindo, acompanhando, né, as diferenças de pressão. Tá? Diferenças de pressão essa que eu também consegui perceber, e aí todo mundo percebe, né, no ouvido. Né? Quando você está subindo uma serra, por exemplo, dá aquela pressão no ouvido. Por quê? Porque os tímpanos são um tecido muito, muito fino, e ele está muito suscetível à diferença de pressão. Né? Então, quando você sobe uma serra, você sai de uma região de alta pressão e você vai para uma região de baixa pressão, e você consegue perceber isso, né, por aquela pressão que dá no ouvido. Tenho certeza que muitos de vocês já devem ter passado por isso, quem já foi em serra e coisa e tal, né? Dá muito nervoso, né? Às vezes dá até dor de cabeça também, né? Para o pessoal mais sensível, tá? Isso também acontece quando você vai mergulhar numa piscina, né? Por quê? Porque aí você está indo para uma região também de alta pressão. A piscina é muito mais densa, né? A água é muito mais densa que o ar. Então, quando você mergulha e vai fundo na piscina, lespa, né? Isso também dá aquela pressão no ouvido que também pode dar, né, uma dor de cabeça. Quem já viajou de avião também sabe disso, né? Porque o avião ele é pressurizado, ou seja, a pressão dentro do avião é controlada, mas é uma pressão menor do que a pressão do nível do mar. Então, quando eles fecham a porta do avião e ele começa a pressurizar, você sente, né, um zumbido no ouvido. Isso, principalmente quando você está associado a um pouco de medo que algumas pessoas têm, não estou dizendo que sou eu, né? Isso faz com que a viagem seja muito ruim. Eu odeio viajar de avião, tá? Bem, pessoal, então, basicamente, já são 9h40, né? A gente já está batendo o tempo nosso aqui. Tá? Eu quero agradecer. Na semana que vem, então, lá pelo registro nosso, a semana que vem são biomas. Ou seja, é a primeira semana que a gente vai discutir sobre biomas. No entanto, como a data de entrega do trabalho é dia 30, o que eu vou fazer? Semana que vem, eu vou encerrar essa aula de clima. Tá? Ou seja, ainda tem um pouquinho de coisa para falar, eu tenho que fechar aqui a questão de climograma, tem que fechar um pouquinho sobre essa questão de massas de ar, tem que falar mais especificamente sobre problemas ambientais, né, sobre problemas climáticos e coisa e tal,
né? Então, a gente ainda tem mais uma aula de clima que vai ser semana que vem, tá? E aí eu deixo a aula de biomas para a outra semana, porque biomas lá no nosso material tem 2 semanas, tá, de destinada, tá? É a semana 10 e a 11. Isso não impede de vocês darem uma olhada nos materiais de biomas já semana que vem, tá? E aí, na outra semana, na semana 11, eu discuto um pouquinho sobre biomas com vocês, aí vocês vão falar um pouquinho sobre as experiências que vocês tiveram na montagem do trabalho de vocês, tá? É mais ou menos esse o intuito meu. Na 12ª semana, né, é aquela semana já final, que eu entreguei já o resultado, o pessoal que só está perdido comigo, é o pessoal de recuperação e coisa e tal, a gente ainda vai ter uma aula também, que é de cartografia, tá? Então, eu recomendo que vocês participem também daquela aula lá de cartografia. Tudo bem? Beleza? Então, a gente fecha assim. Semana que vem a gente mata essa parte de clima, tá? Na outra semana, a gente fala sobre biomas, tá? E na última semana, a gente fala sobre cartografia. Show? Eu vou aqui puxar a chamada de hoje. Um minutinho, por favor. Um minutinho, ninguém saia, para eu poder puxar aqui a chamada. Show. Então, monstrinhos, queridos monstrinhos, assim, hoje eu fiquei um pouco amedrontado, porque o pessoal ficou um pouco mais em silêncio, espero que todos estejam vivos, passando bem, que ninguém tenha tido uma parada cardíaca, né? Ou tenha entrado em coma. Não, né? Tomara que não dê um derrame. Não, mas agora, né, que tá tendo muito infarto, né? Tá tendo muito infarto, né? O pessoal tá escrevendo muito aí no nome do caderninho Death Note lá, né? Então, olha só. Galerinha, semana que vem estaremos aqui nesse mesmo bate-canal, nesse mesmo bate-hora, tá? E aí, semana que vem, a gente fecha esse assunto, se Deus quiser. Sempre lembrando que essa parte de clima é uma das partes que mais são cobradas lá no PISM. Então, é interessante que vocês deem sempre uma lida nos materiais que eu deixei para vocês. Não deixem de fazer o último texto, né, lá no fórum, tá? E de fazer o trabalho em grupo, em me entregar. Beleza, monstrinhos? Até semana que vem. Tchau, tchau.